Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sintam-se acolhidos, que desde o momento que vocês aqui chegaram, já estão sendo atendidos pela nossa espiritualidade. Agora eu vou pedir que todos fiquem bem à vontade em suas cadeiras, que serenizem os corações, elevem o pensamento a Deus. Deus, nosso Criador, obrigado pela oportunidade de aqui estarmos nesta tarde. Obrigado por vossas bênçãos infinitas em nossas vidas. Pai de amor e infinita bondade, somos gratos pela vida. Te agradecemos, Senhor, a paz, a luz, o amor com que envolve, Senhor, nossas vidas e a nossa caminhada. Te agradecemos por guiar-nos sempre para vós, nos acolher como crianças pequenas que ainda somos. Tuas bênçãos, Pai, para todos os nossos irmãos em humanidade. Gratidão, Senhor, que hoje e sempre seja feita a vossa vontade e que assim seja. Assim seja. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estudar um pouco, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Céu e o Inferno. Que, aliás, a pessoa que se diz que é espírita, ela deve ler as obras básicas de Kardec, né? Porque aí está todo o conteúdo e hoje em dia foram escritos muitos livros que, às vezes, alguns se desviam um pouco. Então, quando a gente quer ter certeza de que nós estamos no caminho certo, a gente sempre vai consultar as obras básicas de Kardec. O que nós vamos falar hoje sobre o livro O Céu e o Inferno é a forma da crença das pessoas. Nós que estamos aqui na Casa do Caminho, eu acredito que todos que estão aqui comigo, acreditamos que existem os espíritos, que nós viemos de outras vidas, que nós vamos voltar para a casa do Pai, que existem os espíritos, tanto do bem quanto do mal, né? Não acreditamos nisso? Acreditamos. E nós sabemos que tudo que a gente comete, os nossos atos, as nossas ações, que começa no pensamento, até que forma uma atitude. Elas vêm então da nossa caminhada, daquilo que a gente já trouxe de vidas passadas. Se nós já fomos muito piores no passado, nós já estamos numa edição mais melhorada e a gente vem melhorando a cada encarnação que a gente tem, né? Nós vamos melhorando um pouquinho. Mas nós sabemos que a grande massa ali fora não pensa assim. Então esse nosso estudo, que o tema é o futuro e o nada, é o que nós vamos falar hoje. Então desse livro maravilhoso, ele vai nos comentando que assuntos que nós vamos discutir agora. Nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo, nós morremos. E isso não é menos certo. Nós sabemos que vamos morrer, né? Morrer entre aspas, nós vamos trocar de lugar. Seremos melhores ou piores? Deixando a terra, para onde nós vamos? Em que nos tornaremos? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente ou tudo se acabará sem retorno? Vale a pena pensar nisso. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já pensamos, né? Por que eu vim nessa família? Por que eu escolhi essa missão? Porque nós espíritas sabemos que quando nós estamos na espiritualidade, nós fizemos um estudo das nossas vidas que nós tivemos e nós preparamos a futura vida à Terra para acertar o passo. E alguns erros que nós cometemos no passado, nós temos que corrigir nessa encarnação. Se nós não corrigirmos agora, nós vamos jogar a bola para frente, né? Às vezes poderá ser mais difícil mais adiante. Mas então, todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer, que ele viverá ainda, que sua hora será retardada. Dizei-lhe sobretudo que será mais feliz do que nunca fora e seu coração vai palpitar de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um sopro pode fazê-las desvanecerem-se? Há alguma coisa mais desesperadora do que o pensamento da destruição absoluta? Afeições santas, inteligência, progresso,
saber laboriosamente adquirido, tudo será aniquilado. Tudo que nós construímos até agora será perdido. Vocês já imaginaram isso? Tem gente que acha assim, ó, morreu. Tá 7 palmos abaixo da terra. Já ouviram esse termo, né? Então, quantas pessoas, olha, que acham que tudo vai estar perdido. Todas as afeições, todo o trabalho que ela teve, todas as coisas que ela adquiriu, tudo que ela pensa, olha, vai dar em nada. Então, se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do animal. Porque o animal vive inteiramente no presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. E uma secreta intuição diz que isso não é possível. Veja, nós sabemos aqui dentro de nós já temos dentro de nós, veja como Deus é inteligente e fantástico. Nós temos dentro de nós o inconsciente. Aquilo que já passou, o que nós já fizemos, o que nós já caminhamos, as encarnações que nós já tivemos, os erros e os acertos, está tudo dentro de nós gravadinho ali. Nós temos agora o consciente que nós estamos escrevendo essa página. Tudo que nós estamos fazendo agora, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações estão gravadas dentro de nós. E Deus sabe de nós, sabe se nós vamos dar certo, se essa encarnação nós iríamos conseguir cumprir aquilo que nós determinamos ou não. Ele sabe, mas Ele espera que nós é que caminhemos para isso. E nós temos dentro de nós também o nosso superconsciente, que é o nosso futuro, que já também está gravado, só que nós vamos escrevendo essa página. Então veja como é importante, ó, pela crença no nada, o homem concentra fortemente todos os seus pensamentos na vida presente. Não poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro que ele não espera. O homem que não acredita em nada do futuro, ele espera o que do futuro? Que eu estava falando antes, ele não tem perspectiva de um amanhã. Ele tem que viver agora. Então, o que ele pensa na cabeça dele? Ó? Gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, porque depois de nós, tudo estará terminado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E esse outro também muito grave, e para a sociedade, apesar de tudo, cada um por si. Felicidade nesse mundo é do mais esperto. Lembra daquela lei do Gerson? Vamos aproveitar, porque senão, né, o mais esperto é o que ganha a parada, né? Se o respeito humano, uma pergunta, ó, retém alguns, barra, né, breca alguns, que freio podem ter aqueles que nada temem? Se as pessoas que têm respeito pelos outros, elas têm um freio, né? Não vou fazer isso porque vou magoar meus pais, vou magoar as pessoas, eu vou prejudicar pessoas, né? Essas pessoas têm um freio, porque elas sabem que elas não podem fazer isso. E essas pessoas que não têm medo de nada, que não interessa nada, que passam por cima de todos, que nós vemos todos os dias, que freio eles têm? Por que eles agem assim? Porque eles acham que Deus é injusto, que Deus não foi bom para eles, que uns nasceram muito ricos e eles nasceram pobres, então, ou aqueles que são malandrinhos mesmo têm que aproveitar tudo agora. Essa ideia de que não existe o amanhã é que é a causa dessas pessoas. Eles achando que não vai ter um amanhã, que eles não vão preparar. Que essa ideia que colocam das pessoas do inferno, isso aí não existe. O que é uma coisa que queima sem nunca acabar? Essa história do inferno é uma coisa que é infantil, é só para alguns que acreditam. E o céu, depois que eu morrer, então, eu já vi 500 vezes os velórios, o cara lá com o livrinho, eu já está do lado de Deus. Será que é tão rápido assim eu chegar do lado de Deus? Né? Pessoas que às vezes cometeram enormes crimes, nem tanto crimes, mas foram maldosos, cruéis com sua família, e já está, então porque morreu, já ficou anjo, já está ao lado de Deus, e já está aí, né, fazendo até milagres. Será? Será que é assim que nós ficamos depois que nós desencarnamos? Nós vamos chegar lá, nós que cometemos inúmeros delitos graves, já vamos chegar, já vamos estar sentados ao lado direito de Deus, para o lado esquerdo ninguém quer, todo mundo quer estar ao lado direito de Deus. Será que é tão fácil assim? Nós sabemos que não, porque nós sabemos que não existe isso, né? Tem aqueles que pensam assim, que quando a gente morre, tudo que nós fizemos vai se formar como se nós fôssemos no meio do todo, como se nós fôssemos um oceano e cada um de nós sendo uma gotinha. E essa gotinha vai para o todo.
Aí então as pessoas não vão se reconhecer no mundo dos espíritos, não vão saber que eu fui a Janete, que a nossa irmãzinha foi ela, que a nossa irmã Salete foi ela. Então nós vamos perder a nossa individualidade. Muita gente pensa assim, existe uma teoria assim que pensa. Mas nós sabemos também que essa teoria ela não pode ser assim, porque nós vamos conservar a nossa individualidade. Para nós espíritos nós sabemos que nós temos o nosso corpo de carne, que é esse que a gente toca, sente, pensa, tá, que nós temos o corpo de carne. Nós temos o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que quando nós desencarnarmos vai sair a primeira parte, que é o nosso corpo de carne. Esse sai, né? Ele vai ficar aqui na Terra, vai devolver para a Terra aquilo que lhe foi formado. Todas as moléculas, todas elas que pertencem à Terra vão ficar aqui e vão formar outros corpos. Não pertence ao mundo dos espíritos. O que é da Terra fica na Terra. O que é nosso vai conosco através do nosso perispírito. Nós vamos levar as coisas boas que nós fizemos ou as coisas ruins que nós fizemos. Isso aqui é o nosso balancete. Então, tem pessoas que acreditam que isso não acontece. Que só no dia do julgamento final, sabe lá quando, é que vai ser então computado os seus débitos, os seus créditos, para ver então se essa criatura vai para o céu e vai para o inferno. Veja, na doutrina espírita isso não pode acontecer, nós não temos essa cabeça de pensar. Porque Einstein já dizia que quando uma ideia se ampliava, ela não voltaria mais à ideia original, porque ela já tinha crescido, ampliado de conhecimentos. Então, quando nós evoluímos, quando nós já estamos crescendo numa ideia, nós não conseguimos mais ser aquela criaturinha que começou lá de baixo do nada. Nós já ampliamos os nossos horizontes, a nossa parabólica, ela já adquiriu inúmeros conhecimentos e nós vamos crescer cada vez mais. E quando nós estamos assim, que nem nós, a maioria que está aqui hoje na idade mais madura, nós sabemos que o que nós fizemos atrás, lá na infância, na juventude, nós não tínhamos a ideia que nós temos hoje. E veja, nós estamos mais para... Quando nós somos bem, quando nós nascemos, nós estamos com o nosso guia espiritual conosco até os 7 anos, permanente quase conosco. Porque a criança, que quando ela está mais no mundo espiritual do que do lado de cá, ela precisa de apoio maior, porque os nossos irmãozinhos encarnados que a recebem nem sempre estão prontos, e às vezes eles não têm Quantas crianças não vingariam se não tivesse auxílio do seu anjo protetor? Quando estão na idade da adolescência, vem inúmeras confusões e a criança às vezes já é a pré-adolescente, depois da adolescência, ela comete muitos desatinos. Nós vemos agora quantos jovens que às vezes são com umas cabecinhas, se deixam levar para cá e para lá. E se os pais são espíritos atrasados, que não vieram com uma bagagem boa para eles oferecer agora novo conhecimento, eles vão assim pecar nesse sentido de eles darem uma fortaleza, e o lar é extremamente importante para essa fortaleza. Se nós fôssemos o nada, como é que eles iam trazer esses conhecimentos para ajudar? Nós sabemos que a educação, ela transforma a pessoa, e se não fosse pela educação, que é o nosso motivo de virmos e nascermos bebezinhos, porque nós precisamos sermos reeducados. O bebê não é uma ficha em branco, ele não é uma criaturinha que vai só começar daqui até os 50, 60 anos, 20, se é que ele chega. Nós trazemos todo um passado, nós temos todas as nossas memórias, por isso que essas crenças, que a gente adoraria que todas as pessoas soubessem, de que nós trazemos uma bagagem enorme de vidas passadas. E às vezes aquela criaturinha que está lá, ela é muito mais evoluída e muito mais esclarecida do que a família em que ela veio. Mas Deus permite que ela venha nessa família para que essa família também dê um salto e cresça. Por isso que às vezes vem aquelas crianças prodígios, vem aquelas crianças maravilhosas que vêm naquela família que às vezes os pais não têm conhecimento nenhum, são até às vezes analfabetos, mas vem aquele espírito fantástico e que traz uma revolução para aquilo que ele vive. Ao mesmo tempo, tem pais maravilhosos e fantásticos que recebem um filho que, por mais educação que eles lhe dê, por isso que aí vem a crença de entender também de vidas passadas, que não é impossível da gente achar que não existe nada depois, porque aquela criança vem no meio de pais maravilhosos que lhe deram toda a formação e educação, e o filho envereda pelo caminho do mal. Então, como explicar que isso acontece? Como entender, né? E os pais às vezes se culpam, que fizeram tudo o que podiam, que criaram todos os filhos iguais, e aquele veio diferente. Mas aquele espírito está aí para progredir. E se os pais fazem tudo o que podem e não conseguem educá-lo, pelo menos eles podem dizer, eu fiz o que eu podia. Porque Deus vai se despedir, o que fizeste do filho que eu te confiei.
Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento também de fazermos tudo que nós podemos pelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque tem aqueles que diz, ó, que são céticos, né? Eles não acreditam em nada. Eles acham que o ser humano não pode atingir a verdade absoluta. Tem gente que acha que o ser humano não chega a um futuro, ele não chega lá. Mas o que é que nos ajuda a crescer, a gente saber um monte de coisa que a gente não pesquisou, que a gente não aprendeu por nós? Como é que a gente sabe tanta coisa? Quem é que nos disse isso? Quem é que nos deu essa educação? Veja, quando nós estamos no mundo espiritual, as pessoas que são mais elevadinhas, assim, que já têm o bom senso, elas estudam no mundo espiritual. Nós vamos participar de cursos até durante o sono físico. Quando a gente dorme, quem é que tem que dormir? Quem é que tem que dormir? O nosso corpo, ele precisa descansar. O nosso corpo precisa se refazer, ganhar energias para enfrentar mais um novo dia. Mas o espírito, na hora do sono, sai, né? A gente já tem conversado sobre isso muitas vezes. Que o espírito sai e nessas saídas do corpo, ele aprende, ele estuda, ele trabalha no mundo espiritual. Em favor até de um familiar, não necessariamente dessa encarnação, mas de alguém que ele ama, que ele teve em outras encarnações. Eles se encontram, realizam trabalhos, vão para os lugares para ajudar as pessoas. Fazem maravilhas, recebem conselhos dos espíritos do bem. Conseguem até resolver problemas, dúvidas que eles têm. Os amigos do bem ajudam a pessoa a solucionar os problemas de agora. Porque veem, percebem e notam o esforço que a pessoa faz para se modificar. Em contrapartida, são aqueles que têm tendências negativas, elas então vão para o encontro daquilo que elas são. E muitas vezes o encontro do mal. Não pense que os criminosos, eles fazem algumas coisas erradas sozinhos. Eles têm uma falange de espíritos juntos, o incentivando a fazer aquilo. Ao mesmo tempo que as pessoas que são boas e querem o bem, têm falange de espíritos, né, harmoniosos, guias protetores, que ajudam a crescer cada vez mais. Veja como é bonito a gente saber que a gente tem muitos amigos na espiritualidade, que quando nós desencarnarmos, sairmos dessa, nós vamos encontrá-los no mundo espiritual. E lá nós vamos nos abraçar e vamos continuar a trabalhar, a crescer e a evoluir. Isso é muito importante. Cada um é livre, sem dúvida, em sua crença, em crer alguma coisa ou de não crer em nada. Mas aqueles, essa frase eu achei muito importante, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito de massas, da juventude, sobretudo, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade do seu saber ou no ascendente da sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução e incorrem em uma grande responsabilidade. Aqui vem os nossos políticos, gente, com as suas ideologias, as suas crenças que não são de acordo com as coisas espiritualizadas e colocam na cabeça da nossa juventude um monte de coisa que não é real. E aí os adolescentes, eles são manipuláveis e às vezes eles acreditam nisso, gente. Isso vai estar vão ter uma grande responsabilidade, gente. E aproveitando o gancho aqui, o Brasil está sob uma forte pressão das trevas para que não dê certo. É por isso que nós precisamos fazer preces, precisamos manter o pensamento elevado, ajudar essa nação tão maravilhosa que ela vai ser um exemplo para o futuro. O Brasil vai ser um exemplo para o futuro, um exemplo de fortaleza, um exemplo de coragem, um exemplo de muitas coisas positivas. Não é fácil encontrar a fé que tem o brasileiro em outros lugares, é bem diferente a cabeça. Nós acreditamos, o Brasil é o país mais espírita do mundo. É um país que acredita no mundo do bem, que acredita no mundo superior. E tem outros que têm o Deus deles, é a moeda, gente, é o poder monetário, é o poder, que são as piores entraves para a nossa felicidade. Então nós temos sempre que estar preocupados com isso. Não é só o meu joguinho, eu, Joanete, vou fazer assim, é eu, mim, comigo, não importa o outro. O egoísmo é horrível. As pessoas que só pensam em si são horríveis, não dá nem para ficar perto, gente. O egoísmo é terrível, nós temos que nos livrar o quanto antes disso. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E estamos indo para todos os lugares. Então nós temos que fazer o máximo possível de coisas boas agora, para que as pessoas também pensem em nós como um ponto positivo que nós fomos quando nós partirmos. Vocês já imaginaram aquelas pessoas que não fizeram nada de bom, não deixaram nenhum exemplo atrás delas?
Não faz hora morrer que as pessoas pegam os bens que ela tinha e não lembra mais que a pessoa existiu. Vocês acham como que ela fica no mundo espiritual? Ela vai ficar sentida que as pessoas não lembram dela. Mas ela também não faz nada para que ela seja lembrada pelo positivismo. Nós somos os exemplos para as pessoas que nos seguem. Tudo que nós fizermos, tem muita gente nos copiando, nós somos responsáveis por isso. Nós somos um ponto de referência. Tem gente olhando, olha os filhos nossos como são. Se a gente vai analisar, eles têm muitas coisas nossas. E às vezes coisas não tão boas, por isso que faz com que a gente fique com vergonha, né? Ou então se ele comete alguma coisa errada, a pessoa vai dizer, quem é que criou ele? Quem é que é os pais dele? Não é verdade? Já vão procurar, como é que não educaram essa criatura direito? E aí os pais sofrem, porque o filho deles não enveredou pelo caminho certo. Isso é responsabilidade de colocar nos nossos filhos também um amanhã. Então eu ouvi várias vezes, nesses anos que eu estou aqui na casa, eu vou deixar para o meu filho, quando ele crescer, ele escolher que religião ele quer. Ele vem, os pais vêm na casa espírita, vêm buscar ajuda, vêm buscar amparos e alguma coisa. Mas o filho não, ele vai escolher quando ele crescer. Gente, não dá para ser assim. A responsabilidade de uma família é muito grande. Quando se recebe um filho numa família, nós temos a obrigação e o dever, porque o filho é de Deus, não é nosso. Nós temos a obrigação e o dever de caminhá-lo pelo lado certo. Essa é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade, que Deus vai pedir o que fizeste do filho que eu te confiei. Então, se nós não ensinarmos eles a entender, todas essas coisas que a gente aprende aqui, dos que não acreditam em nada, dos que acham que não é nada, eu posso fazer o que eu quero, não importa, né? Vou morrer eu mesmo. Diz para um guri de 18 anos por aí, que ele tem 9 meses de vida, e depois ele vai morrer, que é a doença que ele tem incurável. O que ele vai fazer? Será que ele vai rezar? Será que ele vai fazer muitas coisas boas? Será que ele vai continuar estudando, progredindo? Ou ele vai fazer uma porção de coisas malucas porque ele tem que aproveitar os últimos momentos de vida? Saber que esse jovem, ele está aqui por um período X de anos como nós, e que amanhã, né, no mundo espiritual, o que ele tiver feito, mesmo que seja numa semana, vai ser importante para ele. Quantas pessoas que se dão conta perto dos últimos derradeiros momentos de vida terrena, que se dão conta do que fizeram durante a vida e se arrependem. Aquele arrependimento era importante para ele precisava desse momento. E quantas pessoas que acham que está tudo bem, de repente a vida dá um salto e ela cai um tombo. E aí a pessoa que não tem, então não tinha se preocupado com nada, nem se preocupava com os outros, só com ela, né? De repente ela se dá conta que existe o outro, que ela precisa de um abraço, que ela precisa de um carinho, né? Que ela precisa às vezes dos pais que ela nunca ligava, né? Aí a pessoa se dá conta de que ela sozinha não é a grande que ela é, a pessoa que ela é, e ela precisa assim dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E nós temos que ter humildade, sim, de pedir socorro quando nós não estamos bem, né? Não devemos ficar sempre sozinhos, achando que nós somos, né, os fortões, que nós temos que chorar de vez em quando, faz parte, gente. Mas nós temos que lembrar sempre que não deve ser para sempre, ou o remorso de alguma coisa negativa que nós fizemos. Porque existem os espíritos do bem sempre nos ajudando, nos incentivando, nos empurrando para frente, nos mostrando bons caminhos. Às vezes, quando nós não entendemos, né, as grandes leis do universo, eles colocam uma pessoa lá, bem simplesinha do nosso lado, que nos diz coisas fantásticas e maravilhosas, que a gente fica de boca aberta, aquela pessoa nos ajudou naquele momento tão precioso. Então, tudo isso é importante para nós. Tudo isso é sabedoria para o nosso futuro, para que nós sejamos cada vez melhor. O Espiritismo é fantástico, então eu sugiro que vocês leiam os livros espíritas para aprender cada vez mais, porque o tempo vai passando muito rápido. Então que sejamos mais tranquilos para ler um livro, para desligar a televisão, para fazer o Evangelho no lar, para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, para que elas possam ser cada vez mais felizes e assim nós também seremos felizes, certo? Existe o amanhã sim, existe espíritos à nossa espera, existe amigos, nossos parentes que foram um pouquinho antes de nós, que estão nos esperando nosso retorno para depois nos abraçar. A morte não existe como nós imaginamos, gente, é apenas uma transmissão de lugar. Nós que estamos na casa espírita, que conversamos com os espíritos seguidos, eles dizem, é logo ali, não é lá embaixo, lá em cima, nós estamos todos juntos, só que numa outra dimensão. Então, façamos as nossas preces, imaginemos sempre que eles estão bem, que eles estão cada vez melhor, que Deus os ampare e a nós também. Preces, gente, preces, certo? Então, nós vamos
fazer a nossa prece agora. Nós vamos convidar os nossos médiuns queridos para que possamos vamos nos desligar neste momento de todo o exterior. Vamos aproveitar que estamos nessa casa do caminho que nos acolhe, que nos inspira os bons conselhos, que nos ajuda a ver mais um futuro radiante, com mais clareza. Agradecer sempre a Deus, nosso Pai, aos nossos protetores espirituais, esses irmãos incansáveis e amigos, aos forageiros do bem que estão em todos os lugares para levar o conforto e o consolo. Agradecer sempre a oportunidade de servir, de sermos úteis, de estarmos numa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos mostra um caminho melhor a seguir e que luta por nós para que sejamos vencedores das nossas próprias dificuldades e ainda defeitos que trouxemos. Que possamos nos analisar e percebermos aonde é que nós temos que mudar, sempre com a ajuda dos protetores amigos enviados por Deus. Somos todos gratidão. E que o nosso corpo físico, nesse momento, receba os fluidos que estamos necessitando para o nosso pronto restabelecimento, que essa doença que nos incomoda possa ser levada através das nossas mudanças de procedimentos, de jeitos que nós estamos levando muitas vezes na nossa vida. Sejamos mais simples, mais humildes e mais agradecidos. Que o Pai maravilhoso e bom nos acompanhe, ilumine os nossos lares e permaneça conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.